Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para celebrar e adorar o nome de Jesus, né? Amém. Então, queremos convidar a todos vocês para que nós possamos ler na palavra de Deus, no livro de Salmos 47, que diz o seguinte: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as clamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. Amém? Então aqui na palavra de Deus diz o seguinte, né? Para que a gente possamos mesmo glorificar Ele, né? Cantar, exaltar Ele com palmas, né? Então a gente deve adorar mesmo ao Senhor Jesus, né? Com palmas, glorificar Ele, né? Assim como o povo de Jacó glorificou, né? No passado. E Deus é o mesmo, né? Então podemos glorificar Ele até hoje, né? Então podemos mesmo, nesse dia, né? Podemos adorar o Senhor com alegria, né? Aleluia. Bater palma ao Senhor, né? Amém. Que Ele possa nos glorificar, né? Nós possamos glorificar Ele todo momento, né? Amém. Então, queria mesmo convidar os irmãos, né? Que nós possamos, nessa hora, adorar o Senhor Jesus Cristo, né? Com alegria, né? Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Antes de nós louvarmos a Deus com algumas canções, eu vou pedir para o irmão Robson, para ele orar ao Senhor nesse momento, né? Dando abertura a esse tempo, dando abertura a este culto a Deus. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te glorificar nesta Senhor, hora, ó Pai, Jesus. que o Senhor venha mesmo, ó Pai, com o Sim, Teu Pai. Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a te adorar, ó Pai, Aleluia, como é devido, Senhor. Que nós possamos glorificar a Ti mesmo, Senhor, com cânticos, ó Pai, Sim, meu Deus. com palmas, ó Jesus. Pai. Ó Pai, conforme é devido, ó Pai, te adorar, ó Pai. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estar conosco nesse local, ó Pai, que nós possamos te adorar, ó Pai, e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, como Tu és merecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nesse mesmo espírito, quero convidar você a louvar o Senhor por meio dessa canção. Essa canção que diz que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso tudo, e que ainda que a figueira não floresça, e mesmo que não haja alimento nos campos, nós nos alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça,
força, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Nós nos alegramos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Sim, Pai. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, o Senhor é a nossa alegria. Glória a Deus. É muito bom saber que o Senhor nos ama e que, independente da situação que nós estivermos passando, enfrentando, o seu amor continua o mesmo. Nós, seres humanos, podemos mudar, mas o Senhor é fiel. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o seu amor por nós é incondicional. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou em pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Se o seu amor é tão grande e incondicional, Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu grande
grande amor, o qual o Senhor nos amou. Te louvamos porque o seu amor é grande, Oh, Pai. e o seu amor é incondicional. Deus, nós te louvamos porque apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar de nós, o Senhor continua nos amando. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre e se renova a cada manhã. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Graças, Pai. Aleluia. Queria convidar a todos nesse momento, seja onde você estiver, se você quer fechar seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero orar para você que está enfermo, para que o Senhor possa te curar, que Ele possa te libertar de tudo que o Senhor está passando. Então, que Deus possa te tocar nesse momento. Se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade, onde você estiver, que a gente possa mesmo nesse momento orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, nesse momento, ó Pai, eu apresento, ó Pai, essa pessoa que está enferma, ó Pai, que o Senhor possa curá-la, ó Pai. Cura, ó Pai, teu poder. envia mesmo os seus anjos, ó Pai, ao redor, ó Pai, das pessoas que estão enfermas, ó Pai. Livra de todo mal, Senhor. Senhor, livra o Brasil, ó Pai, nesses dias maus que estamos passando, Senhor, ó Pai, dessa enfermidade, ó Pai, nós repreendemos em Teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, ó Pai, mal algum, ó Pai, na vida dessas pessoas, ó Pai, que foram feitas para Te adorar, ó Pai. Então venha mesmo, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, curá-lo, ó Pai. Toca, ó Pai, da cabeça mesmo, Senhor, a ponta dos pés, Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Livra, ó Pai, liberta, ó Pai, tira todo o mal, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós repreendemos todo o mal, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia! Querido, querida, eu agora gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero pedir aqui meu companheiro, meu irmão Robson, que me ajude aqui com este violão, amém? E eu quero ter o prazer, né, de mais uma vez trazer aqui a mensagem da palavra de Deus, dos domingos, né, que dia esse que nós sempre nos reunimos para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor de uma forma especial, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aonde você estiver, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, amém? Abre sua Bíblia, por favor, já eu vou falar para você o capítulo e o versículo, você pode abrir aí em Filipenses, por gentileza, amém? E aí você que já achou, pode abrir no capítulo 4, ok? Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 7, amém? Talvez nós mencionaremos outros versículos, mas até o momento nós vamos ler o verso 6 e 7 de Filipenses capítulo 4, aleluia. Diz assim a palavra de Deus, queridos, verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Te louvamos, porque Tua palavra é vida para nós. Tua palavra é uma orientação segura para que em um mundo de trevas nós possamos caminhar debaixo da Tua luz e sermos direcionados pelo Teu Espírito. Venha ministrar os nossos corações
nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, se nós, já como nação brasileira, como povo brasileiro, já tínhamos altos índices de ansiedade em meio às pessoas, alcançando as pessoas, quanto mais agora que nós temos vivido um momento de crise na saúde, crise financeira, e infelizmente estamos nos deparando aí durante essa semana principalmente com uma crise política que tem aí dado suas caras, vamos dizer assim, tem se apresentado. E irmãos, nós, como eu já disse, nós somos aí uma das nações com maior índice de números de pessoas com ansiedade, que leva também as pessoas à depressão. E é muito interessante nós pensarmos nesse texto que nós lemos hoje da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, aonde o apóstolo Paulo orienta a igreja, orienta aquele povo que mora na cidade de Filipos a não andarem ansiosos. E é muito interessante, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele não escreve em um momento em que ele está, vamos dizer assim, gozando de dias bons. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele está preso, ele se encontra preso ao escrever esta carta aos Filipenses e passando por perseguições, por lutas, por sofrimentos, por causa do cristianismo. E também não é diferente quanto ao povo a qual ele está escrevendo aqui. O povo de Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja também que, além dos seus problemas cotidianos, problemas que todos têm, Jesus já orientava ali no Sermão do Monte a respeito da vida de ansiedade pelas coisas corriqueiras, ou seja, a comida, a bebida, a vestimenta, o lugar de morar. Ou seja, ainda nos tempos em que Jesus, o Mestre, o Cristo, esteve na face da terra, ele já percebia essa ansiedade nas pessoas por causa das coisas do dia a dia, ao ponto de, no famoso Sermão do Monte, em Mateus, ele fazer toda uma explanação sobre essa vida de ansiedade e demonstrar como que o Pai cuida de nós. Também não era diferente nesses dias aqui do apóstolo Paulo, onde a igreja de Filipos certamente tinha suas ansiedades pelas coisas corriqueiras do dia a dia, o fato de colocar o alimento dentro de casa, o fato de plantar e poder colher, a espera da colheita, a espera da chuva, o cenário político, a vestimenta, a moradia, são coisas que durante todo o tempo geram ansiedade no coração das pessoas. E eles ainda tinham ainda mais um agravante, porque agora, como cristãos, eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos tanto por judeus que não tinham aceito o evangelho, quanto também pelas próprias autoridades da época, autoridades romanas, que perseguiam, lançavam na cadeia, torturavam, e enfim, e tantas coisas que nós poderíamos mencionar aqui. Em meio a toda essa dificuldade, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz então essa carta, orientando essa igreja a não andar de forma ansiosa. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, sobre como nós podemos vencer essa vida de ansiedade, como que nós devemos lidar com isso à luz da palavra de Deus. É lógico que nós sabemos que a ansiedade ela pode estar também dentro de um quadro clínico, onde você e eu podemos e devemos procurar um profissional, e não há nada contra isso. Isso também é espiritual, porque Deus capacitou homens para que possa cuidar da saúde, e isso é completamente normal. Porém, amados, antes de nós recorrermos a esses recursos, ou até mesmo juntamente com esses recursos, nós devemos buscar essa orientação da palavra de Deus. Quem sabe nós temos vivido dias de ansiedade, e em meio a isso, como você tem lidado com isso?
Você tem buscado a orientação da palavra de Deus e lidado com essa ansiedade à luz da palavra de Deus? Ou você tem esperado, qualquer dia isso vai passar, vamos esperar as coisas acontecerem naturalmente, um dia isso passa e vai empurrando com a barriga? Ou você está buscando falar seu problema para tantas pessoas e desabafa com tanta gente? Enfim, eu não sei como você tem lidado com isso, mas hoje eu gostaria de compartilhar sobre isso, como nós podemos vencer a ansiedade, lidar com a ansiedade à luz da palavra de Deus. E aí, amados, quando nós pegamos o versículo 6, primeiramente nós precisamos entender, Robson e Carlos, que está ali nos ajudando na gravação, precisamos entender que essa orientação do apóstolo Paulo aqui, ela não é um conselho apenas, né? Ela não é algo onde Paulo diz, olha, talvez vocês podem não andar ansiosos, né? Não é algo negociável. Paulo está aqui dando um mandamento para aquela igreja, né? Ele está dando uma palavra aqui de exortação, e a palavra é essa: não andem ansiosos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não devem se conformar com isso. O grande problema, amados, é que muitas vezes nós somos tomados de ansiedade e nós simplesmente nos acomodamos com essa ansiedade. E aí o Paulo está dizendo o seguinte: esse não é o ideal de Deus para vocês. Nós precisamos compreender qual é o ideal de Deus para nós, qual é o pensamento de Deus ao nosso respeito. E o pensamento de Deus ao nosso respeito é esse: não aceite essa ansiedade, não no sentido de se revoltar contra isso, mas no sentido de você entender o seguinte: não é isso que Deus tem para mim. Deus tem uma vida de paz, Deus tem uma vida de alegria, de confiança. Deus não tem uma vida onde eu ando ansioso. E esse verbo aqui, andar, é de alguém que continuamente vive essa ansiedade. Dia após dia vive essa ansiedade. Então o apóstolo Paulo, em primeiro lugar que nós devemos entender, a palavra aqui, queridos, a frase, ela é imperativa, aonde o apóstolo diz: não andem ansiosos. Isso não é para vocês, isso não é o ideal de Deus para vocês. E aí, ele continua nos instruindo, tá, pastor? Uma vez que Paulo está dizendo para não andarmos ansiosos, então como que nós devemos lidar com as nossas ansiedades? Como que nós podemos não andar ansiosos? Quais são as ferramentas que o Senhor nos deu, aquilo que nós chamamos na teologia de meios de graça, né? Para que nós possamos concretizar na nossa vida a vontade de Deus. E o próprio texto bíblico, amados, nos orienta, quando ele nos diz o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma. Essa orientação de Paulo, por coisa alguma, ela é muito importante, porque às vezes nós nos auto-sabotamos quando nós pensamos o seguinte: não, essa situação é uma situação que me dá o direito de andar ansioso. Diante disso não tem jeito, agora não tem como, agora eu perdi o emprego, o negócio está difícil demais, então é um motivo que não dá para abrir mão. Eu preciso estar ansioso mesmo, qualquer um no meu lugar estaria ansioso. Nossa, eu perdi um grande negócio, olha, a crise está muito feia, ou seja, eu tenho um motivo para andar ansioso. Paulo está dizendo que um dos meios para que você não ande ansioso é você entender que nada, por coisa alguma, ou seja, absolutamente nada, irmão, tem o direito de roubar a tua paz. Você está acima da roupa que você veste, você está acima da comida que você come. Então esse Deus que te deu a vida, a sua vida, está acima de todas essas coisas. Esse Deus que te deu a vida, esse Deus que deu o Filho dele para se oferecer, para que você e eu tivéssemos vida, ele é soberano, ele está acima dessas coisas. Então Paulo está dizendo: você não deve andar ansioso por coisa alguma, por nenhum motivo. Então nós começamos a tomar posse dessa palavra. Pastor, como que eu tenho uma vida distante da ansiedade, ou que pelo menos eu consiga lidar com isso
de uma maneira mais saudável, entendendo que nada, absolutamente nada, pode colocar você, mergulhar você em uma situação de ansiedade. Absolutamente nada nessa vida merece a sua noite de sono, a roubar a sua atenção de maneira que você não tenha mais paz, de maneira que você venha antecipar o seu futuro, de maneira que você venha ter uma preocupação, a própria palavra diz, uma preocupação demasiada, não, por coisa alguma. E o texto bíblico diz também, além de nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ele diz o que nós devemos fazer. Se por um lado ele diz o que nós não devemos fazer, por outro lado ele nos instrui sobre o que nós devemos fazer. E ele diz o seguinte: mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter, queridos, uma vida de oração. Para que nós possamos vencer a ansiedade, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Eu me lembro quando eu converti, há aproximadamente 17 anos atrás, eu me lembro que a igreja tinha um propósito de todos os dias, pela manhã, 6 horas da manhã, o templo estava aberto e nós nos reuníamos em oração. E eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Algumas pessoas conhecem o meu testemunho. Infelizmente eu envolvi com drogas, com outras coisas a mais. E eu era uma pessoa extremamente ansiosa, muito preocupada com o futuro. E queridos, como aquela vida de oração me ajudou a viver uma vida livre da ansiedade. Eu me lembro que algumas vezes eu chegava na igreja e eu conversava com o meu discipulador, com o meu pai na fé, presbítero Valdeir, e eu dizia para ele: irmão, eu gostaria de conversar com o senhor, de falar algumas coisas que têm me preocupado. E ele falava o seguinte: Roger, vamos orar primeiro, vamos ter aqui o nosso período de oração, e depois nós vamos sentar e eu vou te ouvir o tanto que você quiser. Irmãos, e era muito interessante, porque muitas vezes nós íamos para aquele momento de oração, e quando terminava, que nós sentávamos juntos, e ele perguntava: e aí, Roger, o que você tem a me dizer? Eu falava para ele o seguinte: olha, eu vou te dizer apenas para a gente compartilhar, mas aquele peso que estava na minha alma, aquela ansiedade que estava no meu coração, nesse momento de oração que eu tive aqui, Deus já me livrou de todas elas. Deus não resolveu todos os meus problemas, mas Deus trouxe a paz que excede todo entendimento. E eu tive essa experiência ali no início da minha conversão. Então, amados, para que nós possamos desenvolver uma vida livre da ansiedade, ou pelo menos tendo um equilíbrio em relação à ansiedade, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Falar com Deus. Jesus apresenta Deus na oração do Pai Nosso como Pai. Como Pai. O Pai que vai te dar o pão de cada dia. O Pai que vai cuidar de você. O Pai que te perdoa. Esse Pai que ama, esse Pai que quer se relacionar com você. E Jesus, ele vai ensinando sobre oração, e ele diz o seguinte: entre no seu quarto e orem em secreto, e o Pai que vê em secreto e que ouve em secreto saberá tudo que você falar, tudo que você disser, te responderá. E essa palavra secreto, irmãos, no grego ela significa cripto, que é uma criptografia. É quando você envia uma mensagem do seu WhatsApp para outro WhatsApp, e se alguém quiser interferir naquela conexão, vai encontrar apenas uma mensagem criptografada, apenas códigos. A única pessoa que vai ter condições de realmente compreender aquela mensagem que você enviou é o destinatário. Então é interessante que Mateus ele usa esse termo, Deus que vem em secreto. Ou seja, você envia essa mensagem e somente Deus pode entendê-la, pode compreendê-la. Eu me lembro quando Ana estava ali chorando e o sacerdote Eli achava que ela estava até mesmo embriagada.
Ou seja, às vezes os homens não vão entender a sua oração. Eles vão te ver ali chorando, falando em línguas estranhas, mexendo, não vão te compreender. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos que estavam reunidos ali em Jerusalém, as pessoas achavam que estavam até bêbadas, né? Mas, queridos, Deus conhece o nosso coração. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vale a pena desenvolvermos uma vida de oração. E é importante, irmãos, entendermos que a oração não é uma ferramenta para colocar Deus contra a parede, para ficar exigindo de Deus tudo aquilo que a gente pensa que Ele tem obrigação de nos dar. Não! Oração é um meio de graça para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você chegue diante de Deus como um filho e simplesmente converse com o seu Pai. Só que Paulo diz aqui também, queridos, que nós devemos chegar diante de Deus com a oração, mas também com a súplica. E essa palavra, suplicar, é de alguém que rasga o seu coração, é de alguém que chora diante de Deus e que diz: Deus, sei lá, eu não consigo lidar mais com essa situação, eu estou sofrendo, eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu estou desesperado. É alguém que suplica, é alguém que clama desesperadamente por uma intervenção, por uma ajuda. Então o apóstolo Paulo está dizendo: no lugar de você andar ansioso, faça súplicas diante de Deus, suplique a Deus, clame a Deus. E a palavra do Senhor diz: clame a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes a vocês. Então, amados, nós precisamos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, nos derramar diante do Senhor. No lugar de termos uma explosão de ansiedade, uma explosão de ira, uma explosão de nervosismo, nós devemos ter uma explosão de súplica diante do Senhor, nos derramarmos em lágrimas. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Isso é muito importante. Então ele diz que no lugar de andar ansioso, que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma, nada justifica uma vida de ansiedade. Como nós fazemos isso? Desenvolvendo uma vida de oração, desenvolvendo uma vida de súplica, mas também desenvolvendo uma vida de gratidão. Aqui na parte C do versículo, você vai perceber que ele diz o seguinte: e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, amados, nós devemos ter um coração grato, e essa gratidão, ela deve se transformar em ações, e nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, não com o coração amargurado com Deus, não com o coração cobrando algo, não, mas nós devemos colocar os nossos pedidos diante de Deus com gratidão, com louvor, com uma consciência em paz. Então, no lugar de andar ansioso, nós podemos, irmãos, e devemos ter gratidão, termos ações de graças diante de Deus, e com isso colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas petições. O que você está precisando, amado? O que você está precisando? Você está precisando de uma porta de emprego aberta? Você está precisando de um milagre na sua vida financeira? Você está precisando de um milagre na sua saúde, na saúde dos seus filhos? O que você está precisando? E diante dessa carência, dessa necessidade, você tem se colocado diante de Deus com ações de graça? Ou você tem se colocado diante de Deus com murmurações? Você apresenta os seus pedidos a Deus com murmuração? Ou você apresenta o seu pedido a Deus com ações de graça? Deus, eu estou te pedindo isso, eu estou colocando diante do Senhor isso, e desde já eu te agradeço. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, mas também te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer. Porque o Senhor não apenas pode fazer algo por mim, mas o Senhor tem prazer em fazer algo por mim. O Senhor não tem prazer em fazer aquilo que eu quero.
mas o Senhor tem prazer em fazer tudo aquilo que eu preciso. O Senhor é um Deus que pensa tudo de bom ao nosso respeito. Por isso, no lugar de andarmos ansiosos, nós vamos nos colocar diante do Senhor com os nossos pedidos, mas com ações de graça e não com murmurações. E aí, queridos, para a gente poder finalizar a mensagem dessa noite, eu quero mencionar a promessa, porque isso é uma promessa. Paulo está dizendo: alguém que no lugar de andar ansioso, por coisa alguma, alguém que entende que não há motivos, quaisquer que sejam, para viver uma vida de ansiedade, e que busca vencer essa vida de ansiedade por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graça, colocando o seu pedido diante de Deus, essa pessoa terá a paz de Deus sobre a vida dele. É o que nos diz aqui o verso 7, quando a palavra de Deus diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, que a paz de Deus, não, Jesus falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Essa paz de Deus não é a paz do mundo, irmão. Não é a paz de você ter uma gorda conta bancária, não é a paz de você passou num concurso e agora você... Não é essa paz que Paulo está dizendo. É uma paz que, independente da circunstância que você está vivendo, independente se você passou no concurso ou não, independente se você está vivendo uma pandemia ou não, independente se você está trabalhando ou não, você está em paz. Essa paz que excede todo o entendimento, que muitas vezes nem você entende, nem nós entendemos. Você tenta buscar a resposta: mas por que eu estou com essa paz? E às vezes você não consegue entender. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que as pessoas olham para você e perguntam: como que essa pessoa está em paz? Me lembro de uma situação onde um irmão muito querido foi fazer o seminário em Anápolis, e ele deixou aqui, era um homem muito bem sucedido, ele deixou aqui na minha cidade, na nossa cidade, Goianésio, deixou aqui seus empreendimentos e tal, e ele foi para lá, e pelo fato de ele ter deixado seus empreendimentos, ele teve uma dificuldade financeira, uma limitação financeira. E aí, irmãos, teve um dia, o carro dele tinha aquele corta-corrente, Robson, e no dia que o carro dele quebrou o corta-corrente, roubaram o carro dele, né? Na frente do seminário onde ele estudava com a família dele. E eu pensei que ele ia chegar aqui muito abalado, né? Muito triste, enfim. E eu fui ao encontro dele e aquele homem estava em paz. E eu não consegui entender o porquê que ele estava em paz. E realmente a gente não entende, amado, porque é algo do Espírito. As coisas do Espírito só são discernidas espiritualmente. Então você precisa orar, você precisa ler a palavra e ter a sensibilidade para entender por que o irmão que teve um carro roubado está em paz. Por que um irmão que a filha precisa fazer uma cirurgia está em paz. Por que o irmão que o salário vai sendo reduzido ou que perde um emprego e ele continua em paz? Por que isso? São coisas que a gente só discerne espiritualmente. E Paulo está dando essa promessa, que alguém, irmão, que vive esses princípios que nós aprendemos no versículo 6, ele vai ter essa paz de Deus sobre o coração dele. E essa paz guardará em Cristo Jesus toda a mente e coração. É o que a palavra de Deus diz: guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo, o que nós temos de mais precioso para ser guardado é o nosso coração. Coração e mente na Bíblia, Robson, são as mesmas coisas. Quando Paulo está falando guardará o coração e guardará a mente, ele basicamente está falando das mesmas coisas. Ele está reafirmando que os sentimentos, a alma, os pensamentos, enfim, essa parte almática do homem, né, será guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso significa que nós teremos vitória nessas áreas da nossa vida.
teremos vitória na nossa mente e no nosso coração, porque é isso que significa estar guardado em Cristo. Cristo é aquele que teve vitória, irmãos, sobre tudo. E quando algo da nossa vida está guardado em Cristo, significa que nós teremos a vitória também. Então a nossa mente e o nosso coração não estão desprotegidos, mas estão guardados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que não há nada nesse mundo que possa gerar ou atingir a nossa mente e o nosso coração, porque estão guardados em Cristo Jesus. Pode até vir contra nós, pode até lançar algumas situações contra a sua vida, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos pessoas guardadas em Cristo, amados, em nome de Jesus. E eu quero então assim concluir esta palavra, queridos, dizendo que não vale a pena termos uma vida de ansiedade. Não é o que Cristo, não é o que Deus pensou para nós. E nada, irmãos, nada pode ser desculpa ou motivação para desenvolvermos uma vida de ansiedade. Isso não é o ideal de Deus para nós. No lugar de andarmos ansiosos, devemos orar, devemos suplicar, devemos colocar as nossas petições a Deus com ações de graça, para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Promessa que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Antes da gente finalizar, eu gostaria de ministrar mais uma canção. Eu quero compartilhar aqui, Robson, mais uma canção, porque essa canção, ela diz sobre a soberania de Deus. Quando nós entendemos, queridos, a soberania de Deus, o quanto Deus é grande e a forma como Ele está sob o domínio de todas as coisas e de todas as nações, nós conseguimos de fato descansar no Senhor e entendemos que vale a pena termos uma vida de oração e livre da ansiedade. Aleluia. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas hão de fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, começo e o fim, começo e fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o leão, o Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande
Pai querido, no nome de Jesus nós te louvamos por esse momento. Louvamos o Senhor por estarmos na tua presença, Pai. Queremos pedir a Deus, livra-nos de uma vida de ansiedade. No nome poderoso de Jesus, Pai. Que nós não andemos ansiedade por coisa alguma. E que no lugar disso nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de súplica, uma vida, Deus, de ações de graça, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Que o amor de Deus, o nosso poderoso e eterno Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.